Oi, ouvintes! Essa é a terceira temporada da série Jornada de Inovação do PwC AG Tech Innovation Podcast. Aqui a gente inspira corporações por meio de conversas com quem enfrenta os desafios reais para seguir inovando e se reinventando. Oiê! Espero que vocês, ouvintes, estejam bem. Eu sou Gabi Geraldi, faço parte do time PwC AG Tech Innovation. Sou zootecnista, hoje um pouco mais longe do campo e mais perto das corporações do agronegócio. E hoje vou repetir uma frase que eu costumo usar bastante: eu não vou fingir costume. Não vou fingir costume porque sou host da terceira temporada da série Jornada de Inovação do PwC AG Tech Innovation. Esse é o nosso episódio inaugural e tô com convidados aqui de peso para que a gente trate sobre a jornada das corporações diante do desafio da inovação. Para inaugurar o nosso papo, a gente vai falar sobre o cenário econômico. Sabemos que em tempos de economia enxuta, a inovação corre alguns riscos. E é por isso que a gente trouxe então aqui as companhias e minha colega de trabalho, inclusive para a gente falar como isso cerca e como isso ronda os projetos de inovação. O setor do agro, muito conhecido pelas questões de sazonalidade, não é diferente de outros setores. Então, alta e queda de preços, nesse nosso caso do agronegócio, a flutuação do preço das commodities, enfim, tudo isso tem interferência. E a gente sabe que nesse cenário flutuante, os projetos de inovação podem correr riscos. E é por isso que eu estou com os meus convidados aqui. Eu quero começar essa rodada de apresentação, pedir para que vocês se apresentem e contem, por favor, como vocês têm enxergado esse cenário e dentro das empresas, esse cenário da economia tem sido desafiador para realizarem a inovação. Obrigada, Gabi. Obrigada aqui, meus colegas. É um prazer, uma satisfação estar aqui hoje dividindo um pouco sobre a nossa jornada de inovação e como, de fato, como tu bem falaste, Gabi, essa volatilização cíclica das commodities impactam o nosso modelo de negócio. Bom, vou me apresentar também. Eu sou Franciele Trentini, engenheira agrônoma. Hoje estou gestora de inovação na OCP Fertilizantes, OCP do Brasil. E para quem não conhece ou ouviu falar pouco da nossa companhia, nós somos líderes em adubação fosfatada. É uma commodity de origem sedimentar e com certeza impactada aí dentro da longa jornada que a companhia OCP tem. Nós somos uma companhia centenária, presente em diversas regiões do mundo, com mais de 20 mil colaboradores e com certeza para estarmos aqui até hoje, atuamos na área de fertilização de solo e também de nutrição animal, somos líderes nesses segmentos. Para estarmos aqui até hoje, com certeza a inovação é um dos nossos grandes valores e faz parte do nosso DNA. Então, se eu puder te falar o que nos traz aqui hoje, né, o que nos reúne aqui hoje, talvez a adaptabilidade a estas volatilizações seja algo aí que nos conecte nesse bate-papo de hoje. Bom, vamos lá, Araújo. Primeiro, também gostaria de agradecer, Gabi, pelo convite, agradecer meus colegas. Estou muito feliz de estar aqui, ainda mais por falar de um tema tão relevante e importante para o futuro de qualquer corporação, que é a inovação. Leonardo Araújo, engenheiro agrônomo também, né? Filho de produtor rural e hoje eu estou como diretor de inovação da Ourofino Agrociência. A Ourofino é uma empresa jovem, uma empresa de apenas 15 anos, que começou suas atividades no segmento de defensivos agrícolas e a gente começa a olhar para outras oportunidades, né, dentro desse vasto campo de oportunidade que é o agronegócio brasileiro, né. Os desafios sempre virão e sempre acontecerão, não tenho dúvida disso. A volatilidade, a sazonalidade, e a gente tem que estar preparado para isso. E eu falo que existem 3 grandes pilares. O primeiro é conectar a inovação com a estratégia de longo prazo da empresa. O segundo é ser fiel a essa estratégia, não deixar essas variáveis interromper a nossa jornada, o nosso ciclo. E a terceira, que eu tenho muita convicção, é constância de propósito. A gente não pode mudar o nosso propósito, a razão de existir da empresa. E a Ourofino tem, desde o início, no seu DNA, a inovação como pilar, como cerne fundamental para o futuro da companhia. Muito bom! Minha colega de casa agora, por favor, Letícia. Com todo mundo apresentado, já deu para perceber que também é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou Letícia Breviglieri, estou como coordenadora de inovação corporativa aqui na AG Tech Innovation. Esse time, inovação corporativa, é um que permeia por 3 pilares também, mas diferentes, da arquitetura de inovação.
olhando para gestão, cultura e governança. Como que na prática a gente conecta essas três estruturas que também tem muita relação com estratégia, com portfólio, saber adaptar a realidade que estamos vivendo e conseguir colocar as pessoas à frente também, né? Olhar para a cultura de inovação na prática é entender se estamos oferecendo as ferramentas necessárias para que, mesmo em momentos incertos, as pessoas continuem inovando. E para isso precisa dessa estrutura. Então vai ser um prazer a gente trocar um pouco de como que isso acontece no dia a dia. Todo mundo devidamente apresentado, já deu para entender que o papo aqui vai ter profundidade e eu espero que não falte tempo. E Fran, eu quero começar contigo, por favor. A OCP tem uma jornada muito interessante conosco aqui e extensa. Se a gente for pensar, vocês estão conosco desde 2019, que é o ano de inauguração do nosso Hub. E eu especialmente tive a oportunidade de lidar com vocês em diversos momentos. E eu explicito aqui, né, trago, enfim, os momentos em que a gente esteve junto tratando frente aos programas de inovação, onde a OCP buscava, né, seus desafios, buscava startups para lidar com esses desafios. E aí eu gostaria de destacar aqui 3 principais momentos dessa trajetória de vocês. O momento inicial, quando a gente começou com os programas de inovação e vocês tratavam ali muito de desafios que tangenciavam o core da OCP, buscando falar sobre as fontes alternativas de fertilizantes fosfatados. Teve um segundo momento também que vocês focam mais em quem está usando esse fertilizante. Então, né, buscando trazer o produtor para o centro, o cliente final de vocês. E eu destaco também um momento de alinhar e ajustar ainda mais a estratégia da OCP com as ações relacionadas à inovação, porque aí vocês ingressaram no bonde do Habilitar, que é um dos nossos programas justamente para deixar essa questão da estratégia e das ações de inovação muito refinadas e unidas. Enfim, passei por toda essa trajetória, você traga pontos adicionais ou me corrija se necessário, mas eu gostaria de saber, assim, o que tem por trás dessa trajetória que vem sendo tão coesa, como tem sido alinhar a estratégia, a ação, né, do dia a dia junto ao Hub desde lá de 2019. E vou adicionar uma pitada aqui, se me permitem. Como que é alinhar tudo isso com o Marrocos? Porque se a gente for parar para pensar, a sede de vocês está lá. Então, imagino que as determinações máximas venham de lá. Me conta tudo isso, Fran, por favor. Perfeito, Gabi. Obrigada. Ouvindo você falar, me dá até um certo orgulho da nossa trajetória co-construída aqui. Você perguntou o que está por trás de tudo isso, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, são as pessoas que constroem essa jornada com a gente, né? Acredito que isso reflita bastante a maturidade da companhia aqui no Brasil. Nós somos centenários, entretanto aqui no Brasil temos um pouco mais, quase 2 décadas de operação e a operação de inovação em torno aí de 8 anos. Então, quando a gente foca nos nossos pilares, né, e é fiel a eles, como o Araújo bem sinalizou, claro que a gente precisa ser uma inovação de impacto, bater no EBITDA, trazer resultado, curto e médio prazo, né? A inovação também precisa ser sustentável sobre diversas perspectivas. Então, sim, a gente traz desafios, provocava muito o ecossistema e a inovação aberta para trazer produtos customizados à nossa geografia. Como commodity, a gente precisa se diferenciar e olhando para o Brasil, diverso, biodiverso como somos, densos e complexos, nós temos um cenário incrível para explorar, tropical, muitos outros layers, né, Araújo? Acho que hoje vai mais fundo aí também. Então a gente tem muita oportunidade de diversificação de portfólio e aqui conectar os atores da inovação aberta para trazer celeridade para isso, né, e bater no growth EBITDA, que a gente chama um dos nossos drives, com certeza foi algo que trouxe tangibilização para os resultados de impacto da inovação. Paralelo a isso, trabalhar com constância, né? Inovação também é constância, a gente poder atuar com as pessoas e entender dentro de uma perspectiva de governança e dentro de uma perspectiva cultural que a inovação é todo dia, que a inovação é não só inovação de impacto, mas também inovação de melhoria de performance. Como, por exemplo, na edição do ano passado, por atuarmos em diversos elos da cadeia, né, inclusive na logística, muitas dores de negócio da companhia foram orientadas, né, por design thinking. A gente olhou para o problema e conseguiu também trazer impacto aí com 4% de saving em operações que são, de uma certa forma, também core. Não são nosso portfólio, mas são core. E por último, não menos importante, acredito que agora a gente tenha também musculatura, além de repertório, para fazer um diagnóstico da inovação. Para além do que a gente acredita e do orgulho que a gente tem da trajetória que a gente tem construído, como de fato
todos os colaboradores na companhia enxergam e entendem a inovação, dos diversos módulos de atuação das diversas áreas de negócio. E a gente está com bastante expectativa em relação a esse diagnóstico, para a partir dele poder rever e ajustar a nossa forma de inovar. Afinal, constância e adaptabilidade eu acho que andam juntos aí para gerar o impacto que a gente quer e trazer o resultado que as companhias precisam. Muito bom! E aí, pessoal, eu percebi aqui que eu só mencionei o habilitar, a Fran tá falando sobre diagnóstico, então eu vou pedir para a Letícia dar uma rápida pincelada sobre o que a gente está falando aqui, porque afinal de contas nossos ouvintes e telespectadores podem ter alguma dúvida em relação a isso. Lê? Maravilha! O Habilitar é um programa, a gente chama de assessoria porque ela é feita em muitas mãos. Estamos do lado da consultoria, entendendo também os elementos que formam uma empresa conseguir inovar de forma perene, mas também o que funciona para a empresa, né? A realidade específica que ela está inserida, os desafios que ela enfrenta, a percepção dos colaboradores, o que eles acreditam que a inovação é traduzida dentro da empresa, mas também para onde eles acham que a empresa deve seguir. Então, a gente une todas essas perspectivas para construir um programa de 12 meses, olhar para aqueles pilares que eu comentei, né? A governança, gestão e cultura e tudo que está inserido disso, desde entender muito bem como que é a estratégia de inovação traduzida nas iniciativas que existem, quais são essas iniciativas, se elas estão alocadas nos lugares com as pessoas certas, se existe uma estrutura ágil para ela permear de maneira contínua também, né? Uma esteira de inovação, processos integrados, áreas colaborando na mesma gestão do conhecimento, enfim, até a gente chegar ali para o dia a dia, catabilizar muito bem as pessoas também, transformar elas em embaixadoras de inovação, para que elas consigam encaixar dentro das suas rotinas, né? Essa é uma grande dúvida, né? Porque as pessoas acham que inovação tem que ser algo a mais que eu faço ali, uma agenda separada dentro do meu dia a dia. Mas não, é um ferramental que eu posso impulsionar através do que eu já faço, dentro do escopo que eu já fui contratada. Então, como que as pessoas podem colocar isso de maneira fluida para que a inovação não seja episódica, né? Que é isso que a gente vê também é um desafio muito grande das empresas. Muito bom, então a gente comentou que a OCP percorreu uma trajetória e nesse momento sentiu a necessidade de compreender por meio da assessoria habilitar determinados pontos e como tornar a estratégia mais coesa com a ação. Por outro lado, a Ouro Fino começou com a assessoria habilitar, né? Foi o projeto de início há um ano, né, Araújo, como a gente vinha falando, que vocês chegaram aqui conosco. Então vou passar agora para o Araújo mencionando que a trajetória de vocês conosco é mais recente, como eu acabei de dizer. Há um ano a Ouro Fino Agrociência está conosco. Mas isso não significa que vocês não trabalhavam com inovação antes. As bases de vocês vinham sendo construídas de outro modo. A ponto de, a gente está falando de uma empresa, como você mencionou aí, que foi originada há 15 anos apenas, já ter um portfólio tão robusto para competir de igual para igual com as demais do setor aí que são multinacionais. Enfim, então por trás disso eu elenquei alguns pontos aqui para mencionar que vocês já vêm conseguindo englobar as pessoas, tornando-as empoderadas para falar sobre inovação. Uhum. Isso vocês fazem muito por meio da ciência, junto com a Ouro Fino. Então, os pesquisadores estão convivendo com vocês de uma forma muito rotineira e frequente. Então, empodera as pessoas para compreenderem que aqueles sonhos, né, do produto futuro podem existir. E também quero destacar aqui a notícia de que a produção de biológicos, né, a empresa de biológicos também é uma ação, uma iniciativa liderada pelo fundador da Ouro Fino Agrociência. Enfim, então eu não quero me alongar aqui, mas eu quis resumir que de 15 anos para cá, vocês têm feito muita coisa para inovar e chegaram o ano passado para seguir essa trajetória aqui conosco no PwC AGTech Innovation. Uhum. Vamos à pergunta, então, Araújo, depois de tudo isso. Me conta, por favor, nesse momento de ajuste do setor, né? A economia enxuta, todo mundo lutando para manter o orçamento de inovação e vocês acelerando frente a essa base que já tinha sido construída. Como que consegue, assim, manter o pessoal de dentro engajado, a liderança seguindo, apostando, né, no projeto de inovação para que ele não seja enxugado ou até mesmo finalizado dentro da empresa? Excelente pergunta, Gabi. Eu acho que cabe uma resposta também bem estruturada, né? Eu acho que, primeiro, é reconhecer nossas fortalezas, né? Quais são as vantagens competitivas da Ouro Fino que nos tornam diferente das grandes multinacionais? Primeiro é velocidade, agilidade para tomada de decisão. Lógico, com bastante estrutura,
mas isso nos permite ser mais rápidos e aí entra na adaptabilidade, né? Eu adapto mais rápido que as outras concorrentes, né? Eu acho que outra coisa legal é essa integração do público e privado, né? Tem muita coisa boa dentro das universidades no Brasil que a Ouro Fino consegue, de uma forma estratégica, acessar toda essa tecnologia, essa inovação, permitindo que os descobridores dessas tecnologias participem também da exploração do resultado. E por fim, eu acho que sai um pouco do conceito só de inovação. Colocar isso tudo que a gente fala em prática, trazendo resultado. Não adianta só falar e ficar no conceito. Por isso nós temos algumas frentes caminhando de inovação muito interessantes. Primeira frente é o seguinte, a gente nasceu de commodity. Então, nós não podemos desistir das commodities hoje. O que fazer com as commodities? Então, criar um modelo novo de negócio para as commodities. Esse é uma frente importante. Então, nós estamos descobrindo novos modelos para operar com os nossos produtos commodities. Segundo, que aí já é uma inovação incremental, seriam os nossos produtos reimaginados. Nós tropicalizamos as nossas formulações para o ambiente Brasil. Aqui nós temos essas variáveis todas no campo, palha, sol, chuva, e essas variáveis é possível a gente incluir várias características dentro desse ambiente de formulação para inovar nessa linha do produto tropicalizado. Os nossos concorrentes já trazem as formulações prontas do hemisfério norte, que são características em ambientes totalmente diferentes. Uma outra frente é a frente de acesso à tecnologia novas moléculas que acabaram de ser descobertas ao longo do mundo. Então nós temos feito muitas parcerias com empresas asiáticas nesse sentido. E o mais importante, uma frente que abriu há um ano, é a frente de inovação aberta, que aí está olhando para a servitização, nós estamos olhando para várias outras oportunidades, não que a gente não olhava antes, mas talvez mais com foco em produto lá atrás e agora olhando para um ambiente de tecnologia um pouco maior. O habilitar, o que ele permitiu para nós? Primeiro é a cultura, né? Aculturar a empresa para todo mundo pensar no longo prazo e principalmente em inovação. Criar essa governança e conectar com a estratégia da companhia, o que a companhia espera de inovação. Eu acredito que, sem dúvida nenhuma, que o futuro das empresas passa por inovação, que tudo passa por descoberta, e pesquisa e investimento. Quando nós temos um ano difícil, com certeza a pressão é maior, só que tem um outro lado, a gente consegue então entregar mais, melhorar em termos de resultado operacional, eficiência operacional. Se a gente equilibra a balança da eficiência operacional, recursos nós vamos encontrar para flutuar nesse ambiente de inovação e materializar essas iniciativas de inovação o quanto antes, né? Então é um pouco daquilo que a gente acredita. Muito bem, e você mencionou a questão de num ano difícil a gente se reorganiza, mas segue agindo quando a gente fala de projetos de inovação. Isso me lembrou uma fala do Dirceu, Letícia, o nosso CEO aqui do EGTEC Innovation, que ele diz: o mais importante é a gente se reorganizar para que a inovação siga sendo priorizada, porque se você corta agora, depois que a crise passar e a gente está em tempos de alta novamente, a retomada é muito mais difícil e muito provavelmente a gente perdeu em eficiência, a gente perdeu as oportunidades de colocar coisa nova no mercado, de reinovar e se reinventar. Perfeito. Quando a gente pensa em agricultura, né, o ciclo ele tem sua sazonalidade regular e, como o Araújo também bem trouxe, a inovação precisa ser pautada em ciência. E a ciência também tem seu tempo de resposta. Né? Então, quando a gente pensa em ecossistemas, como você mencionou, né, os pesquisadores, a gente teve a oportunidade também de conhecer toda a infraestrutura da Ouro Fino. Quando eu faço uma análise, né, do ecossistema da OCP, por exemplo, nós temos uma universidade que fica no Marrocos. E fazer essa ponte, essa transferência, uma universidade politécnica, né? Essa transferência de conhecimento de capital humano, inclusive, né, é algo que a gente preza muito. Fazer essas pontes faz com que a gente traga celeridade no pipeline, né? Trocar essa experiência, diversificar o ambiente faz com que a gente tenha celeridade no pipeline. Quando a gente olha para a nossa demanda específica, um olhar para o produtor e para mais além do produtor, para a gente, porque no final das contas o consumidor final somos nós, né? A gente também ganha celeridade e ganha insight, né? Ou então as grandes possibilidades de nos mantermos orientados à estratégia e a algo que a gente ainda não sabe que está por vir. Então, dentro desse balanço, né, de sazonalidade, não deixarmos também de ter o nosso risco mitigado e entender que tem uma pequena operação que há um certo risco, mas o risco maior
é não mantê-la. Então essa constância, né, esse ajuste com certeza, mas essa constância, pensando nos horizontes, né, 70, 20, 10, há quem diga que tem, né, escolas que digam que tem um balanço interessante, eventualmente esses 10, quando mantido, pode alavancar aí, pensando em inovação disruptiva, né, boa parte e grande parte do impacto do que são os resultados que se espera da inovação. Eu também particularmente acredito muito que inovação é mais do que só um novo produto, né? A inovação é o how, é o como esse novo produto, essa esteira é engrenada dentro da corporação, engajando os stakeholders, né, os agentes certos, para que tudo que entra no funil saia e tenha resultado. Só um ponto para complementar, eu acho que a Fran tocou num tema importante. O quão a empresa está disposta a assumir risco? Qual o apetite da empresa em relação à cultura de assumir risco conectada à inovação, né? Isso faz todo sentido, a alta direção da companhia acreditar que isso tem risco, a inovação tem risco, mas se a gente não inovar e sair fora do risco total, a empresa vai chegar uma hora que não tem sobrevivência. Talvez seja essa palavra, uma palavra dura, mas é a realidade. A alta liderança tem que estar disposta a embarcar nisso, né? E saber que tem risco, saber que tem conhecimento, saber que vai errar e vai aprender com o erro, né? Isso é um tema importante também. A curto prazo, a disposição de correr o risco, a longo prazo, a questão de seguir existindo como companhia, independente de como os negócios se reinventaram. Então, a gente está falando que está difícil, mas está difícil para todo mundo. Existem as particularidades de cada setor. Enfim, eu estou fazendo esse bate-bola aqui para a gente chegar no ponto que eu gostaria, para fazer um paralelo com a indústria do sorvete. Então, muito se brinca que o sorveteiro precisa decidir se no inverno ele vai seguir vendendo o sorvete dele mesmo reduzindo, mesmo tendo a demanda reduzida, ou se ele vai migrar o negócio dele. Aqui a gente não tem muita opção de migrar negócio, a gente só precisa entender qual é a força que a gente vai colocar no período de vacas gordas, ou seja, uma economia que inspira, fortalecer o orçamento da inovação, e naqueles momentos em que a economia não está muito favorável, e se a gente vai cortar orçamento para inovação, enfim, né? O inverno do sorvete aqui fazendo paralelo para o agronegócio. Vamos ao ponto, então. Sabendo dessas dificuldades, né, do momento da economia mais austera, o que fazer nesses momentos mais difíceis? E aqui eu corro o risco até de dizer que vocês já começaram a responder esse tópico. Porque o que a gente faz hoje, num tempo de economia mais difícil, vai refletir no nosso resultado daqui a pouco, quando as coisas estiverem melhores. Então, onde é o investimento no momento mais difícil? É na pesquisa e no desenvolvimento? É na validação de solução para daqui a pouco lançar a solução? Enfim, pensando que o inverno vai passar, no momento que chegar o verão, como a gente vai poder ter resultados pensando no que fazer agora? Essa é uma outra boa pergunta também. O que eu penso, né? Primeiro a gente tem que ter um bom plano de longo prazo e seguir um planejamento bem estruturado. Isso aí nos permite mostrar para a empresa que aquilo que está sendo conduzido ou está sendo trabalhado vai responder em algum momento. Qual que é o maior desafio? É o tempo de maturação dessa inovação. Nós temos inovação hoje que leva o quê? 10, 15 anos para virar um produto de fato. E a empresa também, de novo, está disposta a aguardar todo esse tempo, mas se a gente não começar, nunca é pior. Então, eu acho que esse é um grande desafio, o engajamento das pessoas ou da direção sobre o tempo de maturação da inovação. Já olhando por essa sazonalidade, o Brasil é diferente, nós não temos uma monocultura no Brasil. Em momentos que você tem uma safra de soja talvez com risco maior, você tem uma segunda safra de milho com perspectivas muito melhores e você tem talvez até uma terceira safra. É um país continental também, então nós temos um ambiente de clima um pouco mais difícil no sul, mas hoje nós temos um cerrado que, com todas as particularidades perfeitas no sistema de produção, dando recorde de produtividade. Então, eu acho que por ser um país de tamanhos continentais, te permite sair um pouco do risco ou da monocultura e aí diversificar suas atividades pensando em inovação também. Nós temos muitas oportunidades olhando cultura, solo, ambiente, clima, território, então essas variáveis te permitem um olhar mais sistêmico sobre a estratégia de inovação, permitindo assim que a gente mitigue um pouco esses riscos que a gente tem visto a nível global, né? Aquecimento global, entre outros que tanto se falam hoje. O Brasil, acho que é um país diferente que permite um olhar de mais oportunidade, onde a gente consegue sair
um pouco desse risco dessas variáveis. Esse olhar holístico, Araújo, ótima resposta. Me inspirou aqui também a pensar que em tempos, né, que a gente tem algumas restrições, principalmente no nosso core, que é saúde do solo, as respostas também são a longo prazo. É justamente em períodos de adversidade que o investimento se mostra. Então, olhar para esse lugar de oportunidade como algo também provocador para que a gente melhore a nossa conexão com o produtor, para que aí as associações de que o investimento bem posicionado a médio e longo prazo reflete resultado, também é importante. É aí que talvez o nosso radar bem calibrado nos faça entender o que eu posso e o que eu não posso desligar nesse lugar. Conhecer bem a operação, conhecer bem teu pipeline, conhecer bem teus custos, né? Ajuda você a entender o que é supérfluo e o que não é. E pegando aqui uma retórica com a cafeteria, talvez desligar um freezer e começar a vender café com sorvete, você pode inovar, você pode lançar um produto que não seja seu core, mas que traga mais pessoas, aumente o teu ciclo de lead, né? Pegando aqui um paralelo, como tu bem falaste, se a soja, né? A gente teve aí uma safra eventualmente com quebra, ou que o preço, né? Nós também temos a questão da dolarização, né? A nossa economia também tem esse impacto quando a gente pensa, né, na questão do agro, a gente sempre vai ter desdobramento tecnológico. Quem trabalha com inovação contínua e a médio e longo prazo terá desdobramentos tecnológicos. Então, interrompê-lo não é uma opção. Talvez, né, a gente pensar em algo aí, uma solução agregada, algo que traga um impacto diferente, possa no final trazer uma resposta ainda mais positiva para um pipeline disruptivo e inovador. E eu acho, Gabi, que a gente pode trazer também uma perspectiva de outros líderes que estão comentando sobre um otimismo. Né? Teve a CEO Survey, que saiu em fevereiro de 2025. O PwC solta essa pesquisa todo ano, onde os CEOs do mundo inteiro podem opinar sobre as perspectivas de inovar. E a desse ano teve 4.700 líderes em mais de 100 países respondendo. Então, os números, eles não vão nos enganar aqui quando a gente fala que a pergunta que mais chama atenção, pelo menos para mim, é o que você espera dos próximos 12 meses em questão de negócios. E no nível global, cerca de 58% dos CEOs esperam um crescimento acelerado de negócios nos próximos 12 meses. Então, quer dizer que final de 25, começo de 26, existe talvez uma onda positiva que agora talvez a gente não consiga ter tanto esse copo meio cheio de perspectiva, mas quando a gente olha para um cenário nacional, esse número aumenta para 70%. 70% no Brasil, os CEOs acreditam que vai crescer esse mercado. E aí no agro, 76%. Então, por que o agro está ainda mais otimista? Se a gente for parar para analisar, a gente também tem ali o que o Araújo falou, mas a apreciação do dólar, ele nos favorece, né? De a gente ser um país exportador, então isso é positivo. E como você falou, não são todos os setores que, né, os subsetores dentro do agro, que têm seus desafios. Temos várias culturas que estão indo muito bem, como café, laranja, açúcar, pecuária. E eu acho que nessa questão é importante, inclusive, o relacionamento que a gente faz com a nossa rede. Aqui no Hub, a gente favorece muito essas conexões. E quando a gente cria esses relacionamentos, dentro do nosso setor, mas até em outros, a gente consegue, inclusive, surfar na onda de um vizinho, né, que está muito bem, e como que a gente alimenta isso em projetos dentro da empresa. Acho que isso também é um fator que ajuda a gente diluir os riscos e diluir os recursos também. Excelente! Eu vou, inclusive, parafrasear, pessoal, um produtor rural que esteve conosco na semana passada. Ele, como um líder, buscando inovar, né, a cada ciclo, frente ao seu negócio, então vou fazer esse paralelo. E ele disse: Gabriela, eu não tenho tempo para falar de crise, eu preciso ir lá porque a safra me espera. Então é basicamente isso que a gente está dizendo aqui, é arregaçar as mangas e encontrar as possibilidades frente ao cenário. Uma certeza que nós temos, nós estamos em transformação e estaremos em transformação nos próximos anos. Eu acho que a grande expertise é quem tiver a melhor leitura do ambiente de forma preditiva para começar a materializar essas inovações que podem acontecer nessa transformação, que é uma jornada também, não é uma transformação do lado ruim. A gente olha de forma positiva, aumento de demanda de alimento no mundo, aumento da população global. O café, o chinês comprou 6 milhões de sacas de café do Brasil, nós não vamos ter nem café para atender o consumo mundial já. O milho migrando, né, eventualmente de nutrição animal para a questão da transição energética. Exato. O agro é muito versátil. Muito bem.
Deu uma certa empolgação, né? Deu um gás aqui para seguir a conversa, gente. Você tá até com frio. Muito bom. Ô Lê, vamos lá então. O Araújo e a Fran trouxeram as perspectivas ali de dentro de suas respectivas companhias, e aí você com um olhar mais holístico, né, frente a diversas corporações que são clientes aqui do PwC AGTech Innovation, queria que você compartilhasse conosco um pouco aí do que tem acontecido, do que você tem visto para que as outras corporações, enfim, eventualmente de outros setores que não estão aqui representados como a OCP e a Ourofino Agrociência, como eles têm se mantido resilientes, como vem sendo esse período aí de orçamento mais difícil, mais enxuto, como que essas empresas vêm resistindo a esse momento? A gente está vendo muitas empresas que estão repriorizando, né, os esforços de inovação, descobrindo onde eles podem manter as agendas estratégicas, mas quais a gente vai deixar para um segundo momento, porque a gente precisa focar no core business, a gente precisa se manter sobrevivente. Só que aí a fala do Dirceu aqui que faz muito sentido, né? De um espaço vazio que você deixa hoje, pode ser que quando você retorne ele não esteja mais vago. Então, para isso a gente precisa ser muito fiel à estratégia, saber exatamente o que a gente vislumbrou no futuro para não cortar onde você não deveria estar cortando. Então, a gente tem conversado muito com os clientes para direcionar também qual é essa ambidestria organizacional que tem sido feita nas empresas. Por mais que seja empresa esteja começando, seja empresa que já está madura em inovação, a gente sempre tem que refletir se essa ambidestria está sendo respeitada. A gente olhar para o lado esquerdo e manter o core business muito eficiente e com incêndios que não acontecem tanto no dia a dia para você conseguir olhar para o lado direito, que é o risco, os investimentos em projetos maiores, em projetos que vão fazer a diferença competitiva lá na frente. Como que isso está sendo equilibrado no portfólio, né? Quando a gente olha para esses períodos de vacas magras, pode ser que sim, o core business precisa de mais atenção para justamente gerar essa eficiência operacional e a gente rodar com a fábrica de luz apagada. Mas e depois? O que a gente faz quando estivermos bem? Então, o lado direito, se ele não tiver nem que 10% fomentado ali pelos horizontes, como que a gente vai ter, durante esse tempo, pesquisado muito bem o mercado para criar hipóteses, para validá-las enquanto isso, e aí sim saber qual mercado adjacente eu vou, qual disrupção até eu posso fazer. Tem todo esse momento prévio de preparação para chegar numa disrupção. Então, se você só se prepara para quando estiver tudo bem, você perdeu muito tempo de pesquisa para que lá na frente, esteja pronto para lançar algo que ninguém pensou ainda. Então, eu diria que, olhando para a ambidestria organizacional, é o primeiro passo, independentemente se a empresa está bem ou se está com desafios. A partir disso, como que a gente cria uma linha do tempo, um roadmap mesmo, de conexão da estratégia com os veículos de inovação que eu tenho usado. Então, a gente está falando de core business, a gente pode olhar para um scouting, encontrar tecnologias para alimentar e criar essa eficiência operacional. Mas e depois, no médio ou longo prazo? O que eu tenho feito para chegar ali em 5, 10, 15 anos e ter essa preparação junto com a estratégia? Então, a gente pode pensar em veículos até mais estratégicos ainda. Um programa muito stakeholder. A gente tem um case muito legal dentro de casa aqui, né? O programa de sódio sustentável do Cerrado, que uniu ali institutos de pesquisa, instituto de tecnologia, corporação e também produtores rurais com seus fornecedores, todo mundo ali dividindo a mesma pauta, defendendo sustentabilidade para conseguir gerar soluções que não existiam até então. Então, é nesses momentos que a gente precisa identificar quais veículos eu vou conectar com a minha estratégia e como que isso mantém a inovação contínua. No final, existem muito também a se fazer quando a gente olha para esse roadmap envolvendo cultura, né? Se eu tenho os recursos, as ferramentas, as plataformas que eu preciso para as pessoas colocarem a mão na massa, mas eu diria que os primeiros 2 passos são esses. E sabe, Lê, que você falando assim me fez pensar que quando a gente está sozinho na dinâmica, a chance da gente desistir é maior. O que eu quero dizer com isso? Estando dentro de um hub, compreendendo como outros atores têm feito diante de um cenário de crise, se assim a gente pode dizer, e diante de outras dificuldades que vão aparecer durante a jornada de inovação,
Então, estando em um hub e podendo conviver, podendo ter esse tipo de troca, os nossos telespectadores que vão ouvir, enfim, e se inspirar aqui com a experiência de vocês, fica mais fácil suportar enfim, pelos mecanismos ali de benchmarking, de compreender como o outro está fazendo e como as experiências podem ser aproveitadas dentro da nossa casa. Eu acho que, enfim, é sobre o poder da rede estar, né, num ambiente como o PwC AGTech Innovation e eu gostaria também de ir por aí, sabe? A experiência dos outros vai nos ajudar nesse momento. E construir também um mapa de stakeholders, né? Se a gente está falando aqui de um programa, dá para um passo prévio ser também um mapa de com quem eu quero me relacionar. Quais são as empresas que eu admiro, que eu me inspiro? Quais são aquelas que eu quero entender como que elas conseguiram fazer aquele movimento, com quem elas fizeram, como elas conseguiram recurso? Vocês, inclusive, fazem muito isso na Ourofino, né? Conversando com empresas, inclusive, de outros setores, fora do agro. Conta um pouquinho pra gente, eu estou tomando o seu papel, Gabi. Pessoal, vai demorar um pouquinho mais. Mas eu acho muito interessante. Eu acho que é uma prática da empresa fazer rodadas com várias companhias que a gente admira fora do setor. Tem muita iniciativa, acho que muitas práticas que estão sendo adotadas que a gente pode trazer para o nosso negócio de forma inovadora, né? Isso, de novo, é uma jornada, não para nunca, né? E nós temos grandes exemplos de inovação, nós tivemos visitando várias delas, e que a gente conseguiu captar e pensar ali bastante coisa que já está sendo aplicada no dia a dia, como pequenas inovações que têm ganhos de melhoria operacional, financeira. Isso permite que a gente todo dia acorde pensando que há alguém fazendo algo diferente que a gente pode cooperar. Nós estamos na era da cooperação. Eu não olho como os meus concorrentes, como concorrentes em si, mas como possíveis cooperadores. E, além disso, nós temos grandes fundos parceiros que investem na inovação dentro da Ourofino. A gente consegue captar bastante recurso nesse sentido de direcionar para a inovação. Então, eu gosto de falar, é um momento de cooperar, é um momento de dar as mãos para bons parceiros que a gente admira tanto. Agora a gente tem um momento especial e uma novidade também nessa terceira temporada da série Jornada de Inovação. A gente traz um cliente, um ponto focal, um gestor de inovação que está lá do outro lado das câmeras nos assistindo para fazer uma pergunta. E aí aqui o quadro se chama Dica de Mestre e os nossos mestres presentes vão nos ajudar a desvendar alguns mistérios respondendo as perguntas do nosso cliente lá do outro lado. Quadro Dica de Mestre. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas de quem vive as dores e alegrias do dia a dia da inovação. A gente tem aqui com a gente, então, o Gustavo, da Arkema, que vai direcionar uma pergunta para a Fran e para o Araújo. Gustavo, diz aí. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, faço parte da inteligência de mercado da Arkema, que é uma empresa que constantemente busca se antenar no agronegócio. Nós sabemos que o agronegócio é uma engrenagem essencial para o movimento econômico. Os movimentos de hoje que as empresas do setor vêm fazendo, junto aos hubs de inovação, como o PwC AGTech Innovation, vão ditar como a economia vai seguir funcionando, seja no curto ou no médio prazo. Quais estratégias práticas no dia a dia de vocês, líderes da inovação, para seguir assegurando a sustentabilidade financeira das empresas, mas sem deixar de pensar que a crise ela vai passar e lá no fim precisa haver produtos e serviços competitivos? Bom, Gustavo, trocando um pouco da nossa experiência aqui, como a gente falou, em tempos de volatilização de commodities, o que a gente acredita para manter a relevância, né, a legitimidade das atividades de inovação na empresa é nunca perder o olhar para o objetivo estratégico, como a Araújo falou no início, e também não deixar o pipeline científico, aquele coração do R&D parar. A gente precisa ter uma constância aí, mesmo que equilibrada dentro das proporções, para que quando a nossa energia dedicada a resultado de curto prazo seja equalizada, a gente possa vir, baseada em insights e monitoramento de tendência, trazer, né, para o timing do mercado aquilo que um bom funil de pesquisa sempre entrega quando bem equalizado. Vamos lá, Gustavo. Obrigado pela sua pergunta. Eu acho que eu não vou ser também redundante do que a Fran já falou. Eu gosto muito daquela palavra foco, né? A gente focar naquilo que a gente acredita, e principalmente em investimento em pesquisa e desenvolvimento, esse não tem dúvida que é o caminho do sucesso, né? Um exemplo que nós temos hoje no Ourofino, que a gente acha que dá muito certo, nós criamos um comitê de inovação, onde periodicamente nós envolvemos várias pessoas da cadeia para discutir o futuro. Isso
cada vez mais alimenta e oxigena os investimentos no presente. Ganho operacional, excelência operacional é o caminho do curto prazo, também não tem dúvida de competição, né, de enfrentar esse ambiente competitivo, mas deixar de olhar o futuro jamais, jamais. Bom, gente, então depois do quadro Dica de Mestre, tá na hora de dizer para vocês que o nosso tempo acabou. Quando o papo é bom, a coisa flui e vai. Gostaria de poder discutir, debater mais aqui com vocês, mas fica o convite para todo mundo que quiser argumentar, discutir e bater um papo aqui com o Araújo, com a Letícia e com a Fran depois desse episódio. Os contatos estão sempre abertos, né, as portas abertas. Mas antes de me despedir efetivamente, eu gostaria que os nossos convidados dessem um tchau para a galera. Eu que agradeço, muito obrigado de novo pelo convite. Fica aqui os meus contatos, mas eu saio daqui um pouquinho melhor do que eu aprendi com as minhas colegas, com vocês, o que eu escutei, que eu acho que dá para encaixar muita coisa já nesse futuro da Ouro Fino. Obrigado. A gente que agradece. Eu também agradeço muito pela oportunidade, por ter aprendido mais, trocado mais, ter um ambiente seguro onde a gente pode criar conexão, né? Conexão gera inovação. É sempre um prazer estar aqui no ecossistema. E também meu contato fica à disposição para a gente trocar e aprender juntos. Também agradeço, Gabi. É sempre um prazer conversar com vocês todos, mas também ouvir um pouco mais de como está sendo essas rotinas, né? E como que a gente também lida com os desafios globais. Mas convido inclusive o pessoal que quiser tomar um cafezinho aqui em Piracicaba, lá em Uberaba, a gente tá por todos os lugares. Aqui as portas estão sempre abertas, é questão de chegar, puxar a cadeira e falar sobre inovação corporativa e falar sobre como a inovação constrói o futuro do agronegócio. A gente encerra por aqui, mas eu vejo vocês no segundo episódio dessa terceira temporada, onde a gente vai debater resultados práticos da inovação e pensar na descomoditização do portfólio de inovação. Aguardem, porque vem bastante coisa legal por aí. A gente se vê lá. Até mais!